Estamos de volta para o vídeo de número 55 do nosso seminário Babilônia Antiga e Moderna. Você está no canal Mais Uma Voz e eu sou o Roberto Matheus da Costa. Se você ainda não me conhece, se é o primeiro vídeo que você está assistindo do seminário, eu sugiro que você assista desde o início. Vou deixar um card aí acima do vídeo, você clica nesse card, ou você pode entrar no nosso canal e procurar lá pelas playlists. É a playlist do seminário Babilônia Antiga e Moderna. E você terá então aí a oportunidade de assistir esse seminário completo, para que você entenda. Já estamos no vídeo de número 55, são basicamente vídeos de 10 minutos mais ou menos, para não ficar muito cansativo para quem assiste. Então você pode ir lá e ter acesso a todo o conteúdo. No último vídeo, o vídeo 54, nós paramos nesse slide e vamos dar continuidade a partir daqui. Lembrando que o link de todas essas matérias estamos deixando na descrição do vídeo, tá bom? Nós estamos analisando o versículo 13 de Apocalipse 17, onde diz que eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Ou seja, nesse mesmo intento, já analisamos um só governo, uma só economia e agora estamos analisando uma só religião ou uma só fraternidade religiosa mundial. No próximo slide nós temos aí o site das Nações Unidas, onde traz essa seguinte matéria: chefe da ONU pede a líderes religiosos união e fé na nossa humanidade comum. Olha que interessante. Vamos ler aí a reportagem. Em uma mensagem em vídeo divulgada neste sábado, dia 11 de abril, ou seja, há um mês atrás, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, convocou líderes religiosos de todo o mundo e de todas as confissões a unir forças para trabalhar pela paz mundial, ao focar na nossa batalha comum para derrotar a C-19, Ao pedir a renovação da fé na nossa humanidade comum diante da pandemia, Guterres lembrou que este é um momento especial no calendário espiritual. Para os cristãos, é a celebração da Páscoa. Os judeus estão a festejar o Pessah, e em breve os muçulmanos vão iniciar o mês sagrado do Ramadã, destacou. Apresento os mais calorosos votos a todos quantos celebram estes importantes momentos. Sabemos que essas ocasiões são momentos de comunhão, de famílias reunindo-se, de abraços e apertos de mão e a união da humanidade. Mas este é um momento como nenhum outro, afirmou o secretário-geral da ONU. Que agora está todo mundo evitando abraço, aperto de mão, beijo, essas coisas, Então, realmente, são momentos aí singulares na história da humanidade. Então, nós vemos aqui que o líder máximo, o secretário-geral das Nações Unidas, que é um órgão aí mundial, que vem fomentando esse governo único da nova ordem mundial, que nós estamos analisando nesse versículo 13 de Apocalipse 17, onde diz: estes têm um mesmo intento, eles têm um mesmo intento, um mesmo propósito, um mesmo objetivo, que é um governo único, uma economia única e uma religião única. Basicamente, nesse tripé está sustentado esse único propósito que eles têm. E aqui nós temos o líder máximo das Nações Unidas, que é um organismo que, mais do que qualquer outro, está batalhando por esse propósito, apelando então também aqui às religiões, aos líderes religiosos, por união e fé na humanidade comum. Vou deixar o link aí para vocês analisarem. Fica então mais que comprovado que essa pandemia, ela mais do que nunca, tem sido aí um gatilho muito grande para dar então início ou dar concretização, podemos dizer assim, a essa união mundial aí em todos os aspectos, tanto no político, econômico, quanto no religioso, como nós analisamos aqui nesses 54 vídeos até agora do nosso seminário. Vamos então para o próximo slide, onde nós temos uma matéria aqui muito curiosa, muito interessante. Profecia do C-19
Deus está punindo a humanidade até a construção do terceiro templo, diz Rabino. Olha que interessante. Essa pesquisa ela foi feita no dia 7 de abril do mês passado, né? Portanto, no mês retrasado. E eu quero ler para vocês aqui o que ela vem dizendo. O rabino Ariel Lipo, professor de estudos religiosos, acredita que Deus está punindo a humanidade com o C-19 até que o terceiro templo seja construído na Terra Santa. Havia 2 santos templos de Jerusalém que eram locais de culto importantes e construídos no Monte do Templo, mas foram destruídos primeiro pelos babilônios e depois o segundo pelos romanos. O rabino Lipo agora acredita que um terceiro templo precisa ser construído para ajudar a restaurar a fé judaica e impedir a propagação do C-19. O rabino citou o profeta Isaías, que comparou o Monte do Templo a uma coroa. Olha que interessante. Isaías 2:2 diz: nos últimos dias a casa do monte Hashem permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas, e todas as nações o contemplarão com alegria. Então eles creem que esse monte é uma coroa do mundo, vamos dizer assim. E nele precisa ter o terceiro templo judaico, então, para parar toda essa propagação dessa pandemia mundial. É o que eles creem. Vamos para o próximo slide aí desta matéria. Hashem é um nome dado a Deus. O rabino Lipo é citado pelo Breaking Israel News como dizendo: e coroa significa em todas as línguas uma coroa. A doença chegou para nos lembrar que a verdadeira coroa do mundo está faltando. O que impedirá o C-19 foi ensinado a nós pelo rei Davi. Ao construir o terceiro templo, o rabino Lipo argumenta: ele restaurará a coroa de Davi. Ele diz: que seja da vontade de Deus que merecemos construir uma coroa e um palácio para o Rei único. Se Deus quiser, esta coroa protegerá o mundo do C-19. Olha que interessante essa notícia, né? Vamos aqui, portanto, para o próximo slide, o último dessa matéria. Portanto, estamos solicitando ao santo, bendito seja ele, que governe de seu palácio para que ele tenha uma verdadeira coroa, a fim de remover a coroa da doença que está causando tantos sofrimentos. Em todo lugar em Israel, os judeus cumprem o mandamento de colocar a coroa de tefilim, mas há um lugar em Israel, o único lugar do mundo, que é realmente proibido contra a lei colocar tefilim na cabeça dos judeus. Isso está na coroa de todas as montanhas, Jerusalém. Temos certeza de que devolver a coroa de tefilim ao monte do templo removerá a coroa do sofrimento, o coronavírus do mundo. Olha que interessante, meus amados. Então nós vemos que tudo está se encaminhando. Existem profecias relacionadas à construção desse terceiro templo, né? E que provavelmente o anticristo máximo aí, porque nós sabemos que existem vários anticristos, mas o anticristo máximo se sentará nesse templo e isso vai gerar uma série de questões, pode gerar guerras, porque lá tem uma outra mesquita muçulmana, e não sabemos o que pode acontecer, mas vamos acompanhar essas questões com bastante atenção. Vamos aqui para o próximo slide, porque nós vamos acompanhar então aqui a evolução dessas questões aí da construção do templo, do Messias que eles estão esperando. Por exemplo, neste portal aí, ó, JM Notícias, vem dizendo o seguinte: o mundo está 98% pronto para o Messias, diz Rabino Kessim. Olha que interessante. Vou deixar o link aí para vocês, né, dessa matéria, vocês podem ler depois. São muitas matérias, não vamos ler todas, mas eles já estão, meus amados, aguardando esse Messias. E não só aguardando, vamos ver aqui daqui a pouco a que nível que está essa espera. Na próxima aqui, ó, nós temos o seguinte, desse portal, o Verbo: rabinos fazem campanha para preparar a coroação do Messias. Essa matéria é do dia 9 de dezembro de 2018. Iniciativa quer deixar coroa de ouro pronta, antecipando a construção do terceiro templo. Então, meus amados, isso foi em 2018, hein?
há quase 2 anos atrás, 9 de dezembro de 2018, há 1 ano e meio mais ou menos atrás, eles já estavam fazendo campanha para a coroação do Messias. Mas olha só o que diz essa próxima matéria aqui, olha. Do guia-me.com.br. O Messias já vive entre nós, declara influente rabino em Israel. Segundo o rabino Chaim Kanievski, o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. A matéria é do dia 3 de julho de 2018. Tá? Então, eles já sabem que um provável Messias que eles estão aguardando, porque eles não aceitam a Cristo, o Filho de Deus, como Messias. Eles rejeitaram a Jesus. Eles não aceitam a Jesus. Eles querem um outro Messias. E esse Messias, esse falso Messias, eles já creem que ele existe, eles sabem quem ele é, porque ele está falando, ele já vive entre nós, então eles sabem quem é. Então só falta ele se manifestar. E não sabemos, talvez quando você assistir esse vídeo, isso já pode ter acontecido. Estou gravando no dia 10 de junho. E não sei o dia que eu vou postar, porque eu tenho mais alguns vídeos aí na fila para colocar. Que a gente precisa gravar e depois editar esses vídeos, né? Mas isso está perto, meus amados, de acontecer. E aqui no próximo slide, também desse portal O Verbo, um outro rabino já disse, rabinos de Israel, que são vários rabinos já, né? Dizem que a chegada do Messias está próxima. Então lá, naquela matéria anterior, foi um rabino só. Aqui já vários rabinos, no dia 6 de fevereiro de 2020. Aquela foi no meio do ano de 2018. Essa aqui em fevereiro desse ano, 2020. Rabinos de Israel dizem que a chegada do Messias está próxima. Rabinos acreditam que tudo está preparado para a manifestação do Messias. Então, meus amados, vou deixar o link aí para vocês também. Está próximo, está tudo muito próximo de acontecer. E essa outra matéria aí, ó, do Breaking Israel News, C19, não desaparecerá até que o terceiro templo seja construído, diz Rabino. Que é aquela mesma matéria lá, né, que aquela matéria daquele portal citava esse portal, e aí nós procuramos esse portal e achamos a matéria aqui para colocar para vocês, e vamos ler aqui o que ela vem dizendo. Foi relatado no site de Har Habait, eu entrei lá nesse site, está tudo em hebraico, não dá para ler, né, mas vamos acompanhar aqui. Que o rabino Ariel Lipo, um professor de estudos religiosos que concorreu ao Likud em 2014, deu uma lição especial no Monte do Templo na última quinta-feira, sugerindo uma cura poderosa para o C-19 pandêmico global. Estamos aqui no Monte do Templo enviando uma oração pela cura de todo mundo, disse o rabino Lipo. O templo é a coroa, como tefilim na cabeça de um judeu. Ele então citou o profeta Isaías, que comparou o Monte do Templo a uma coroa. E aí tem um texto, né? Nós já lemos também. Nos dias de vir, o monte de Hashem, Rosses, permanecerá firme acima das montanhas e torre acima dos montes, e todas as nações contemplarão com alegria. Isaías 2:2. Tá o link aí da reportagem, vamos continuar lendo o que ela vem dizendo. E coroa significa em todas as línguas uma coroa, disse o rabino Lipo. A doença chegou para nos lembrar que a verdadeira coroa do mundo está faltando. O que impedirá o C-19 foi ensinado a nós pelo rei Davi. E Davi construiu ali um Mizbeach para Hashem e sacrificou holocaustos e ofertas de bem-estar. Hashem respondeu o apelo pela terra e a praga contra Israel foi verificada, segundo Samuel 24:24. Que é aquele contexto lá, né, que Deus puniu o povo porque Davi ele fez o recenseamento do povo, ele contou o povo para a guerra e aquilo não foi aprovado por Deus. Deus até pediu que Davi escolhesse que punição que ele queria, se era que eles caíssem na mão dos inimigos ou que eles caíssem nas mãos de Deus, e aí ele preferiu que eles caíssem nas mãos de Deus, né? Uma praga dizimou muitas pessoas lá. E aí Davi fez um sacrifício lá nesse monte, segundo a tradição, e a praga cessou, né? Então eles creem
que para essa praga que está dizimando muitas pessoas cessarem, é necessário então construir esse terceiro templo e fazer os sacrifícios que eles pretendem fazer lá para que tudo isso cesse. Vamos continuar aqui ao link da matéria, o texto da matéria. Que seja da vontade de Deus que merecemos construir uma coroa em um palácio para o Rei único, disse o Rabino Lipo. Se Deus quiser, esta coroa protegerá o mundo da coroa. No caso do C19, né? O Rabino contou que uma chinesa havia acabado de subir ao monte do templo, onde se juntou a elas em oração pela construção do terceiro templo. Portanto, estamos solicitando ao santo bendito seja ele que governe de seu palácio, para que ele tenha uma verdadeira coroa, a fim de remover a coroa da doença que está causando tantos sofrimentos. Vamos para o final, né? O rabino observou que, em um ato inspirado de protesto, centenas de judeus que se identificaram como seculares usaram tefilim em Tel Aviv 10 dias atrás. Em todo lugar em Israel, os judeus cumprem o mandamento de colocar a coroa de tefilim. Mas há um lugar em Israel, o único lugar do mundo, que é realmente proibido contra a lei colocar tefilim na cabeça dos judeus. Isso está na coroa de todas as montanhas, Jerusalém. O Rabino Lipo chamou o governo de Israel para fazer cumprir a lei que exige a igualdade de todas as religiões nos locais sagrados de Israel. Temos certeza de que devolver a coroa de tefilim ao monte do templo removerá a coroa do sofrimento, o coronavírus do mundo. Então, meus amados, olha só como as coisas estão se encaminhando. Vai que isso realmente acontece, eles constroem esse terceiro templo lá e essa pandemia cessa. Será um sinal aí muito grande para que as pessoas acreditem. Não que realmente eu creia que Deus que vai fazer isso, mas são coisas aí que a gente tem que acompanhar com bastante atenção para não sermos iludidos. Vamos encerrar as cortinas aí então para fazer um resumo e um fechamento desse versículo 13 aí. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então nós analisamos que esse mesmo intento é um só governo, uma só economia e uma só religião. No próximo slide eu vou continuar analisando, no próximo vídeo, melhor dizendo, eu vou continuar analisando esse slide, porque nós já estouramos aqui os 10 minutos, já estamos quase chegando a 20 e não queremos fazer um vídeo muito longo. Então eu agradeço a você por ter assistido até aqui. Deixe suas contribuições aí para a relevância do vídeo, nos ajude também com a sua oferta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, que Deus abençoe você, sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.